assentando. Para dar início à nossa devocional desta manhã. Nós vamos iniciar com uma oração, louvando ao Senhor pela noite, pelo dia de ontem, pelas decisões tomadas, e mais uma vez nessa manhã pedindo a sabedoria de Deus sobre a vida de cada conciliar, sobre a vida do presidente, para que o Espírito Santo esteja aqui falando aos nossos corações. Vamos orar, irmãos. Eu vou convidar ao reverendo Israel, da Terceira Igreja de Joinville, para fazer uma oração. Oremos então com o reverendo Israel. Damos graças, Senhor, por vida. Amém. Damos graças por tuas misericórdias que se renovam sobre nós a cada dia. Amém. Estamos aqui, Senhor, à tua disposição. Pedimos a orientação do teu Espírito Santo. Estamos aqui agradecidos por aquilo que já trabalhamos, pela direção que já nos deste em assuntos tratados. Pedimos a continuidade, Senhor, da tua direção e tua bênção sobre as nossas vidas. Senhor Deus, com a tua igreja, Senhor Deus, com os teus servos, Senhor Deus, com os nossos corações, desperta-nos, ó Pai, para entendermos o teu querer e a tua vontade. E que a tua vontade, Senhor, seja sempre o nosso alvo, pois a tua vontade sempre será boa, agradável e graciosa sobre as nossas vidas. Colocamos, ó Deus, também o nosso coração diante de ti, suplicando, Senhor, que tu continue nos dando graça para poder trabalhar. Ó Deus, a cada dia, honrando o teu nome, colocamos o decorrer dos nossos trabalhos nas tuas mãos. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Leitura do Salmo 84, verso 1 ao 7, pelo reverendo Osley, da IPI de Cornélio Procópio. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados, Senhor, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Amém. Vamos em pé louvar ao Senhor com 2 cânticos.
Continuemos a louvar ao Senhor com o segundo cântico da nossa liturgia da devocional. Gostaria nessa manhã de estar meditando junto com os irmãos no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao 37. E nesse texto nós encontramos 4 perguntas que creio que vai nos auxiliar nesta manhã a entender um pouco mais o propósito de Deus para a nossa vida e para a vida da sua igreja. Nós vamos apenas ler as perguntas que foram feitas neste trecho da palavra de Deus. No verso 25, a pergunta primeira que um intérprete da lei faz a Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A segunda pergunta é a pergunta de Jesus ao intérprete da lei: o que está escrito na lei? Como interpretas? No verso 29, o intérprete da lei novamente pergunta: quem é o meu próximo? E no verso 36, Jesus novamente pergunta: qual desses 3 se parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Um homem, o intérprete da lei, vai até Jesus. O texto nos diz
que ele queria pôr Jesus à prova. Então ele faz perguntas para Jesus. E a primeira pergunta que ele faz, que nós acabamos de ler no verso 25: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus não responde. Jesus sabia muito bem que aquele homem tinha conhecimento da lei, era um intérprete da lei. Então ele pergunta, ele devolve: o que diz a lei? O que está escrito na lei? Como interpretas? E aí o intérprete da lei responde, e responde corretamente, porque ele sabia muito bem a resposta. E Jesus disse: ok, você é o cara, você levou nota 10. Mas ele não se dá por satisfeito. E aí ele volta e faz uma pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Agora Jesus não vai mais responder com uma pergunta. Jesus agora vai contar uma história. É como se Jesus tivesse falado assim, né? Já que tu não entendeu o que eu quis te falar quando eu te perguntei, vou ter que desenhar agora, né? Não é assim que Jesus responde, né? Vou ter que desenhar. Pelo menos é o que minha filha às vezes me fala, né? E aí ele vai contar uma história. Ele conta uma história dizendo: olha, de Jerusalém a Jericó passava um homem. E este homem, ele é assaltado. E sendo assaltado, ele sofre, apanha e é dado como semi-morto. É deixado pelos ladrões que levam tudo dele, e ele então fica jogado no chão. A estrada entre Jerusalém e Jericó era uma descida, e era uma estrada própria para assaltantes, para emboscadas. As pessoas que queriam fazer o mal, queriam roubar, ficavam então escondidas, para que quando passasse alguém, essa pessoa então era alvo fácil de assaltantes. Provavelmente, quando se passava por essa estrada, não se ia sozinho. Ia sim, talvez em caravana, ou 2 ou 3. Não é assim também nas nossas cidades. Alguns lugares em Florianópolis, depois de uma certa hora, você não passa sozinho. Você passa acompanhado, ou você evita passar por aquele lugar. O homem foi imprudente. O homem da história que Jesus conta foi um homem imprudente. Ele não foi sábio. Ele viajou sozinho por uma estrada perigosa. E aí os assaltantes vieram e aconteceu o que todo mundo daquela região sabia que poderia acontecer, que tinha grande chance de acontecer, de ser assaltado, perder os seus pertences, apanhar e até perder a sua própria vida. Mas graças a Deus que passam pessoas por aquela estrada também. E Jesus diz que passam primeiramente um sacerdote e um levita. Eles veem aquela pessoa jogada, aquele homem jogado, com arranhões, sofrendo, talvez gemendo ou não. E a Bíblia diz que eles passam de largo. E não atendem aquele homem. A lei dizia, a lei judaica dizia que se um sacerdote, se um levita tocasse um morto, tocasse alguém que estava sangrando, estava ferido, ficava impuro. Não poderia ministrar no templo. Teria que fazer todos os rituais, teria que fazer rituais complexos de se lavar
Teria que aguardar até ser purificado para entrar novamente no templo de Jerusalém. E quando a gente olha para o sacerdote e para o levita, pelo menos eu, do meu ponto de vista humano, eu afirmo, aqueles homens fizeram o que era certo. Eles fizeram o que a lei judaica dizia, o que estava na palavra de Deus. Eles não poderiam se tocar, eles não poderiam ficar impuros. Então eles agiram de forma correta, eles agiram de forma certa e foram embora. Mas passa um samaritano, e o samaritano faz tudo errado. Ele vê o homem jogado no chão, ele atende esse homem. E se fosse uma emboscada? E se fosse alguém que tinha te jogado ali para assaltar, para enganá-lo? Ele é totalmente imprudente. Ele vai lá, atende, ele divide os seus remédios com ele. E se precisasse depois? E se no decorrer da viagem ele tivesse uma dor de cabeça, passasse mal do estômago por alguma comida? Mas ele não. Ele vai lá, tudo que ele tem ele dá. Mais ainda, ele pega um estranho, coloca, né, no seu meio de locomoção e leva-o até uma hospedaria. Se meu filho ou minha filha fizesse isso, eu ficaria muito brava. Eu falaria: meu Deus, você nem conhece a pessoa, você nem sabe quem é. Como você faz um negócio desse? Pior ainda, todo o dinheiro que ele tem, ele dá para ajudar aquele estranho. Mais ainda, que o intérprete da lei, quando ouviu isso, deve ter ficado assim: meu Deus do céu. O judeu, que é conhecido como não tão duro, né? Retém dinheiro, ainda volta, se precisar, ainda vem pagar. E além de tudo, é um samaritano. O que é isso? Esse homem só pode estar maluco. E ele faz tudo errado do ponto de vista humano. Mas quando Jesus volta para falar com este homem, intérprete da lei, o qual estava ouvindo a história, Jesus diz, faz a pergunta. E para Jesus, aquele que fez tudo errado segundo o ponto de vista humano era o herói da história. Ele era o herói da história. E aí eu creio que o que Jesus Cristo nos quer ensinar com essa história, que nós não devemos nem fazer o certo nem o errado. Nós devemos fazer o que é bem para a vida do outro. Em alguns momentos da nossa vida, em alguns momentos da nossa história, em alguns momentos, nós precisamos não fazer o certo nem o errado, mas fazer o bem. Jesus nos dá exemplo disso. Jesus curou em dia de sábado. A lei era muito clara: não pode. Ele fez, porque a vida era mais importante para ele do que a lei. Jesus perdoou aqueles que pela lei estavam totalmente excluídos de entrar dentro do templo de Jerusalém, porque eram pecadores, eram prostitutas. Jesus acolheu essas pessoas. Jesus não excluiu essas pessoas. Jesus não fez o certo nem o errado. Jesus fez o bem, porque na cabeça de Jesus o mais importante é a vida do ser humano. E outra coisa que eu acho muito interessante nesse texto
é que quando o mestre da lei, o intérprete da lei, diz: quem é o meu próximo? Ele está dizendo: quem é o meu próximo? É ele? É ele? É a Shirley? Quem é? Jesus muda completamente o sentido. Quando Jesus devolve a pergunta no final para ele: qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? A pergunta agora inverte: de quem você é próximo? A pergunta não é mais quem é o meu próximo, mas agora a pergunta é: de quem eu sou próximo? E quando nós conseguimos responder essa pergunta, quem é o próximo da Igreja Presbiteriana Independente no Brasil? De quem a nossa igreja está se aproximando no dia a dia, nas nossas andanças no nosso país? Quando nós respondermos essa pergunta, nós saberemos realmente se estamos no projeto de Jesus para a nossa vida pessoal e para a vida da nossa igreja no Brasil. Não vamos esquecer isso. Para Jesus, certo ou errado, em algumas ocasiões, devemos esquecer. Nós devemos pensar no bem, na vida. Fico pensando, nós estamos num momento no nosso país importantíssimo. Importantíssimo. Ontem tivemos uma paralisação. Acho que deveríamos estar juntos, como igreja. O Brasil está mudando. Os governantes estão com medo. As coisas estão acontecendo lá fora. E nós temos que pensar: o que estamos resolvendo, pensando e questionando dentro da nossa Assembleia nesses 4 dias? Quando saímos domingo daqui, à noite, à tarde, pode ter certeza que o nosso país já deu um passo avante para muitas mudanças. E nós precisamos participar dessas mudanças. Não escolhendo o que é o certo e o que é errado, mas escolhendo o que é o bem para a vida da nossa nação. E nós fazemos parte dessa nação. A Igreja Presbiteriana Independente está inserida neste país e tem uma responsabilidade também com todas essas pessoas que estão gritando nas ruas pelos seus direitos. Que Deus nos abençoe e muita vida do Reverendo Áureo, que disse que eu podia continuar fazendo o restante da Assembleia. Eu resolvi aceitar o convite e eu acho que eu vou continuar. Vamos orar nesse instante. Eu convido a Reverenda Shirley, vamos ficar em pé para fazer um clamor nesse momento. Clamor pelo nosso país. A palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Senhor é Deus. Vamos orar. Vamos orar com a reverenda. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque nesta manhã nos reunimos como igreja tua. Te agradecemos pelas bênçãos derramadas sobre nós e te agradecemos porque o Senhor nos tem desafiado a cada dia. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã tivemos o privilégio de ouvirmos a tua palavra mais uma vez, Senhor. Que esta palavra nos anime a cada dia, que esta palavra nos mostre o quanto precisamos olhar para as pessoas e estender as mãos e mostrar que Jesus Cristo é o Senhor, e mostrar que em nosso país, quando há muitos que estão sofrendo, quando muitos são vítimas de injustiças, quando muitos não têm o necessário para uma vida digna, quando muitos estão perdidos pelos caminhos,
e quando muitos ainda não entregaram a vida em teu altar de graça, que a tua igreja seja instrumento em tuas mãos, Senhor. Que nós, ao discutirmos o que é necessário para a igreja, para a instituição, para este povo teu que se reúne como igreja presbiteriana independente, não possamos, Senhor, tomar indecisões para sermos inflexíveis ao clamor do teu povo nesta terra, Senhor. Que nós possamos a cada dia nos colocarmos em tua presença e pensarmos se realmente temos socorrido aqueles que precisam, e pensarmos como igreja, como povo teu, como temos vivido e anunciado a boa nova de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esta reunião, que todas as decisões, que as discussões sejam, Senhor, de tal forma para que haja edificação do teu povo, e que nós possamos pensar que as nossas decisões, que as nossas discussões servem para que esta igreja seja uma igreja cumpridora da missão que recebeu de ti, Senhor. E que em todos os momentos em que aqui estivermos, possamos ter a convicção de que fomos chamados e chamadas para vivermos no dia a dia e não nos fecharmos em nossas igrejas, e não nos fecharmos em nossos preconceitos, e não nos fecharmos naquilo que consideramos muitas vezes certo, mas que não contribui para o crescimento do teu reino, Senhor. Obrigada, Senhor, por esta manhã, e que tua bênção, teu amor continuem sobre nós, para que esta assembleia, para que durante este dia todos nós tenhamos a certeza de que quem nos dirige é o teu Santo Espírito. Nós te agradecemos e nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.